Oi, irmãos. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, a carta de Tiago, capítulo 4. Tiago 4, do versículo 13 ao 17. Amém? Tiago 4, do versículo 13 até o versículo 17. Diz assim: Escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela graça e pela liberdade que o Senhor nos dá de abrirmos, Senhor, a Tua palavra, lermos e podermos, Senhor, ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Que nessa noite o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, seja como uma semente plantada, Senhor, em terra boa, que produza frutos, Senhor, através de nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, esse texto que nós lemos faz parte da carta escrita por Tiago, né? Essa carta de Tiago, se a gente puder olhar lá no capítulo 1, né, na saudação que ele faz, na introdução, ele diz que essa foi uma carta escrita por Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e ele destina essa carta às 12 tribos que se encontram na diáspora. Quando ele faz referência às 12 tribos, ele está se referindo a judeus. Então, ele escreve essa carta a judeus. E, ao longo do texto, ele chama esses judeus de irmãos. Então, a gente entende que são judeus crentes, judeus que creram em Cristo. E esses judeus estão na diáspora. O que é a diáspora? Em Atos, quando a gente vê o começo da perseguição, os judeus eles começam a se espalhar. Eles fogem de Jerusalém e começam a se espalhar pelo Império Romano. Então, esses judeus que se espalharam são chamados de diáspora. É a diáspora, foi isso que aconteceu. Então, ele escreve a esses judeus crentes que estão espalhados pelo Império Romano, né, em algumas cidades em que eles se reúnem. Tiago escreve essa carta para essas pessoas, né. Esse Tiago que escreve essa carta, ele é o irmão de Jesus. Existe uma discussão sobre que existiam vários Tiagos na época, mas a grande maioria concorda que é o irmão de Jesus, né. Não é nenhum dos dois apóstolos, né? Na verdade, esse Tiago, irmão de Jesus, ele faz parte daquele grupo dos irmãos de Jesus que não creram em Jesus enquanto ele estava vivo, fazendo seu ministério. Mas depois da morte e ressurreição de Cristo, ele creu, Tiago creu, e não só creu, como a sua vida foi totalmente transformada e ele passou a ser uma pessoa de grande importância para a igreja em Jerusalém. Se a gente for ver, por exemplo, lá em Atos capítulo 15, existe o concílio de Jerusalém, onde os apóstolos e os líderes se reúnem lá para debater sobre a vontade de Deus para o seu povo. E quem está lá, digamos, liderando esse concílio é Tiago. É esse Tiago que era irmão de Cristo, né? E escreve essa carta para esses judeus da diáspora. Ele escreveu essa carta possivelmente, né, por volta do ano 60 depois de Cristo, e o principal propósito dessa carta de Tiago, que ele escreveu para esses judeus cristãos, é para mostrar a eles a verdadeira religião, para dizer a eles e para fortalecer os crentes, ensinando a eles o que é a verdadeira religião. E tanto que ele fala isso, né, no final do capítulo 1,
Também no capítulo 12 ele vai falar sobre a fé sem obras. Então ele quer ensinar aos crentes judeus qual é o teor da verdadeira religião, a religião pura, a religião que realmente agrada a Deus. É isso que Tiago vai escrever. Essa carta de Tiago, né, esse livro por inteiro, ela tem uma semelhança assim, um pouco com livros de sabedoria que a gente encontra na Bíblia, como, por exemplo, Provérbios, né, Eclesiastes. Ele vai tratar de diversos temas concernentes à igreja, sempre com esse foco por trás, né, de ensinar a verdadeira religião. E em cada um desses temas ele vai debater e ensinar sabedoria, né? A gente vê no capítulo 1, quando ele fala, e também nos capítulos seguintes, mas no capítulo 1 ele fala, né, literalmente sobre a questão da sabedoria, quando ele diz: aquele que não tem sabedoria, né, aquele que falta sabedoria, peça a Deus que dá livremente. Então, tem uma semelhança muito grande com livros de sabedoria, né? Principalmente Provérbios e Eclesiastes, né? E a gente vai ver um pouco algumas dessas semelhanças. No contexto geral aqui da carta que Tiago escreveu, né, o que parece é que existiam na igreja pessoas ricas, pessoas poderosas, né, pessoas que tinham certa honra e prestígio, e que essas pessoas viviam uma religiosidade, viviam uma religião que, em contraste com a que ele ensina, não é a religião que agrada a Deus, né? É simplesmente religiosidade. E o que parece é que essas pessoas, por causa dessas pessoas, estava existindo dentro da igreja divisões, estava existindo contendas, né? Pessoas se levantando com orgulho, com altivez, né? Com arrogância. A gente vê até no capítulo 1, né? Também no capítulo 2, a questão do tratamento em relação a pessoas mais humildes, mais pobres. Ele vai falar que as pessoas da igreja não deveriam dar os lugares principais aos ricos, simplesmente por eles serem ricos, e desprezar os pobres, né? Ele vai tratar sobre isso. Então, parece que isso também é uma das principais tônicas que Tiago traz nessa sua carta, né? E é interessante porque a gente vê que essas pessoas viviam justamente uma religiosidade, uma falsa espiritualidade, né? E essa falsa espiritualidade estava contaminando a igreja dessa época. E é por isso que Tiago bate tão forte e exorta a igreja nesse sentido. No capítulo 4, né, que é o capítulo que contém o trecho que nós lemos, ele vai tratar especificamente sobre a questão das contendas, né, que existiam na igreja, das divisões. Ele vai falar sobre a questão de arrogância, de orgulho que existia no meio da igreja e que isso não deveria existir, porque é pecado diante de Deus. Ele cita, inclusive, um provérbio, né, que é o provérbio capítulo 3, né, versículo 34, quando ele fala, aqui ainda em Tiago, né, quando ele fala, no versículo 6 do capítulo 4, ele diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui ele está citando o provérbio, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 34. Então, já mostra, né, uma semelhança com esse tipo de literatura, de sabedoria. E aí ele vai discorrer sobre isso, né, sobre a questão dos arrogantes, das pessoas poderosas que estavam, por meio da sua arrogância, né, querendo conquistar lugares altos na igreja, querendo se mostrar mais sábios do que outros, e com isso causando divisões e contendas, né. E é seguindo essa linha, né, como nós falamos no capítulo 4, que ele vai tratar sobre essas questões, é seguindo essa linha que a gente chega no texto que nós lemos a partir do versículo 13. E a partir do versículo 13, Tiago ele se dirige aos arrogantes. Ele se dirige a essas pessoas arrogantes, né, porque ele diz no versículo 13: Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, faremos negócio e teremos lucros. Esses que dizem isso são essas pessoas arrogantes, essas pessoas poderosas, ricas, né, que se confiam em si mesmo e dizem essas coisas. E Tiago se refere a elas, né? E ele fala diretamente para esse tipo de pessoa para mostrar que a submissão à vontade de Deus é essencial para a verdadeira religião. Então, se o foco principal da carta que Tiago escreve é mostrar a verdadeira religião, a religião que agrada a Deus,
ele agora se dirige a esses arrogantes, essas pessoas, justamente com esse sentido, de mostrar que a submissão a Deus é que é essencial para a verdadeira religião. É uma parte essencial da verdadeira religião. Sem essa submissão é impossível agradar a Deus. E aí ele vai discorrer sobre isso. Nós vemos a partir do versículo 13, quando esse versículo que nós lemos, nós vemos que é como se essas pessoas, esses arrogantes, eles estivessem fazendo planos. E planos para o futuro, obviamente. Ele fala, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, passaremos um ano, faremos negócio e lá obteremos nossos lucros. De modo geral, não é pecado fazer planos. O que Tiago está fazendo aqui não é condenar a questão da gente se planejar. Tiago não está dizendo que é proibido fazer planos. O que Tiago está combatendo aqui é justamente a motivação desse planejamento. E aí eu elenquei aqui 3 pontos que a gente pode ver que Tiago vai discorrer nessa passagem, mostrando o problema desse tipo de atitude que essas pessoas arrogantes estavam fazendo. Porque esse planejamento da parte deles era pecaminoso. E aí esses 3 pontos vão nos mostrar isso. Em primeiro lugar, Tiago ele vai dizer que a motivação desses arrogantes é o lucro. Ele vai falar, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, passaremos um ano, faremos negócio e teremos lucros. Então a finalidade do seu planejamento é obter lucros, é obter ganhos. O que eles estão visando em fazer esse planejamento é ganhar dinheiro. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, ele vai falar sobre isso, lá no capítulo 6, versículo 9 e 10, ele diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Está lá em 1 Timóteo 6, do 9 ao 10. O que Paulo fala, e o que Tiago também fala na sua carta, é que essa riqueza que essas pessoas buscam, que é a motivação delas, dá essa falsa segurança de que a pessoa está no controle da sua vida, está no controle das circunstâncias e pode fazer o plano que quiser e que tudo vai dar certo. Isso é uma falsa segurança, é uma falsa percepção. Porque, como nós veremos mais na frente, nós não estamos no controle de nada. Essa é a verdade. Dessa forma, essas pessoas que têm essa falsa segurança, elas se tornam arrogantes. Elas passam a confiar em si mesmas, confiar no seu dinheiro, confiar na sua conta bancária, confiar naquilo que elas têm, entre aspas, e isso torna elas arrogantes, torna elas soberbas e cada vez mais considerando-se independentes de Deus. E esse é o problema. Visar esse tipo de coisa, de lucro, de dinheiro, desejar a riqueza, é aí que está o mal. Não é pecado ser rico. Não é pecado ser rico. Não existe problema em ser rico. Se você trabalhar honestamente, para a glória de Deus, como a Bíblia nos exorta, e Deus abrir os celeiros, fazer a sua colheita ser muito grandiosa, e você conseguir mais do que o necessário para você viver, se você for rico, de forma honesta e de forma que glorifique a Deus, isso não é pecado. O pecado está em desejar a riqueza. O pecado está em amar a riqueza. Paulo, ainda lá em Timóteo capítulo 6, Paulo vai falar aos que são ricos. E ele não vai condenar os que são ricos, ele vai dar um conselho. E ele fala o seguinte, aos que são ricos, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Isso é o que Paulo fala lá em Timóteo, ainda no capítulo 6, nos versículos 17 e 18. Então não é pecado ser rico, se a sua motivação com que você trabalha é a glória de Deus,
e Deus, pela sua graça, concede a você mais do que o necessário para você viver, né? Não tem problema. O problema, como nós falamos, é desejar a riqueza, é almejar isso, é fazer disso a sua busca incansável, fazer disso a sua finalidade, que é justamente o que esses homens estavam fazendo, como a gente viu no versículo 13, capítulo 4 de Tiago, que o fim do seu planejamento era justamente ter lucros. Eles estavam visando somente obter riquezas, ter lucros, ganhar dinheiro. E dessa forma, em nenhum momento a gente vê eles buscando a glória de Deus, ou anunciar as obras de Deus, ou mostrar Deus através do seu serviço e do seu trabalho. O que eles visavam era somente o lucro. Então, isso não pode estar nos nossos corações. O desejo pela riqueza não pode estar em nossos corações. Nós temos que buscar a glória de Deus. Simplesmente isso. E se Deus nos conceder riquezas, que a gente use também essas riquezas para a glória de Deus. Como nós vimos aqui, Paulo falando a Timóteo, que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir com os irmãos que precisam, né? Ou como Paulo fala lá em Efésios, né? Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para que tenha como ajudar aquele que precisa, né? Para ajudar o próximo, né? Então, se Deus concede riqueza a algum de nós, não é para que a gente guarde, para que a gente amontoe prata ou ouro, ou seja o que for, para que a nossa conta bancária tenha vários dígitos. Não. É para que a gente use isso para a glória também de Deus. E para o serviço dos irmãos, o serviço na igreja, para ajudar aqueles que precisam. O nosso sentimento e a nossa oração deve ser semelhante a de Agur, que a gente encontra lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 8 ao 9, que ele diz assim, ele faz uma oração diante de Deus e ele diz assim: não me deis nem pobreza, nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Essa deve ser a nossa atitude. A nossa atitude deve ser aquela de conformidade com aquilo que Deus tem nos dado. Que a gente não deseje a riqueza, nem almeje lucros, mas que o nosso foco seja simplesmente a glória de Deus. Fazer a vontade do Senhor é o que deve nos mover dia após dia, é o que deve nos fazer levantar todos os dias de manhã, ir para o nosso trabalho, ir para onde a gente tiver que ir, é a glória de Deus, é isso que tem que nos mover. Então esse é o primeiro ponto que mostra por que esse planejamento desses homens arrogantes é errado. Porque o que eles estavam visando eram lucros, é riqueza, né? É simplesmente dinheiro, né? E isso, como Paulo fala, é a raiz de todos os males, né? O desejo e o amor à riqueza é a raiz de todos os males. Em segundo lugar, Tiago, ele vai mostrar, né, apontar que esses homens eles estavam errados ao fazer esse planejamento, porque eles estavam confiando em si mesmos. Se a gente vê, né, no versículo 13 o que eles falam, a gente vê que eles dizem que eles vão até a cidade, a gente vê que eles dizem que eles fariam o comércio, eles dizem que o sucesso desse comércio seria garantido porque eles ganhariam dinheiro e obteriam lucro. Então é tudo eles, né? Tudo que eles vão dizer é que eles vão, eles fazem, eles lucram, né? Eles estavam simplesmente pensando em si mesmos, confiando em si mesmos. Em nenhum momento eles confiam na provisão que vem da parte de Deus. E aí é aí que está o segundo ponto, que mostra o erro desse planejamento desses homens arrogantes. Em todo momento eles estavam confiando somente em sua própria capacidade de comercializar e de lucrar, né? E nós temos que ter cuidado com isso, né? Porque lá no versículo 16 desse texto que nós lemos, Tiago vai dizer que esse tipo de orgulho e de pretensão e de arrogância é maligna, né? É mal. Esse tipo de atitude não é boa, não vem da parte de Deus, né? É maligna. E nós devemos fugir disso. E nós devemos ter cuidado porque na época que vivemos, no nosso contexto, tem surgido muitos falsos profetas anunciando justamente isso,
que nós somos capazes, que nós temos o poder, que nós somos especiais, né? E que Deus não tem escolha a não ser nos abençoar. Inclusive, ontem teve aquela noite gospel no Parque do Povo, e as pessoas que estavam lá, fazendo aquela... levando o nome de Deus e de Cristo, do Evangelho, né, propagam isso. Essa teologia do coach, essa teologia da prosperidade, essa teologia que bota o foco no homem, como se o homem fosse algo demais, e esquecem de Deus e de que somos totalmente dependentes de Deus. Então devemos ter cuidado com isso, porque isso não é distante de nós. Isso está próximo. E pode ser que isso acontece de forma sutil. Isso não é tão escancarado. Às vezes é escancarado e você vê na cara que aquilo ali não vem de Deus. Mas às vezes isso vem de forma sutil. E a gente vai dando aberturas e de repente estamos enredados por essas heresias e cada vez mais, confiando menos em Deus e mais em nós mesmos. Então precisamos ter cuidado com isso, com essas falsas doutrinas, com essas heresias, porque isso nos afasta de Deus. E isso está aí, à nossa volta. É uma das coisas que mais tem se propagado na internet. Pessoas que se dizem pastores pregam isso, dizem que na verdade são mais coaches, como a gente diz, né? Pregam autoestima, pregam autoajuda, e não pregam o evangelho, não pregam o arrependimento de pecados, não pregam Cristo na cruz, não pregam Cristo ressurreto, né? Não pregam a segunda vinda de Cristo, só pregam um bem-estar e que o homem é especial, né? Isso não existe, isso é mentira. Isso são falsos profetas, isso é heresia. Devemos fugir disso. Não dar nenhuma brecha para essas coisas. E a forma como nós nos, digamos, blindamos em relação a isso é conhecendo a verdade. Como nós nos blindamos da mentira é conhecendo a verdade. A única forma de conseguirmos discernir essas falsas heresias é entendendo o que a palavra de Deus nos diz, qual é a vontade de Deus para nós, e assim obedecendo e vivendo ela. Por isso que é importante, irmãos, aprendermos a palavra, lermos a Bíblia, virmos a estudos, nos debruçarmos e meditarmos na palavra de Deus. Não existe um cristianismo saudável que não esteja firmado na Bíblia. Isso não existe. Não existe um cristianismo de simplesmente experiências. Experiências são importantes, mas a palavra de Deus é que deve mover tudo isso. Então, devemos buscar a palavra de Deus para não sermos levados por esses ventos de doutrinas falsas e por essas heresias. E é isso que Tiago vem falar aqui, né? Que esses homens eles estavam confiando somente em si mesmos e, em nenhum momento, confiando na provisão divina, em seus planos, né? E, em terceiro lugar, o terceiro ponto que Tiago vai nos apresentar é que, no fim das contas, esses homens arrogantes, que se achavam poderosos porque eram ricos e tinham prestígio, etc., Tiago vai mostrar a fraqueza, Tiago vai expor diante deles a fraqueza deles. No versículo 14, ele vai dizer, né, que vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. É o que ele fala no versículo 14. Então, Tiago, ele escancara diante deles. Vocês arrogam ser tão poderosos e grandes e estar no controle de tudo, mas vocês não sabem sequer o dia de amanhã. Vocês não sabem o que é a vida de vocês, né? E ele diz, a nossa vida é como uma neblina, que logo passa. É interessante porque é verdade, nós não sabemos o dia de amanhã. E justamente por não saber o dia de amanhã é que não podemos fazer planos dessa forma confiando em nós mesmos. E justamente esse tipo de passagem se assemelha muito ao que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, lá em Eclesiastes. Ele fala justamente sobre isso. E aí a gente, falando em uma das aulas, a gente chegou à conclusão de que nós não podemos fazer esse tipo de plano, como ele fala aqui, porque nós realmente não conhecemos o dia da manhã, nós não podemos nos achar no controle de tudo e das circunstâncias, porque nós podemos planejar o dia inteiro amanhã, desde acordar até o deitar. Mas basta dar algum problema, por exemplo, no carro,
que todo o nosso planejamento vai por água abaixo. E a gente não tem como prever que aquele problema vai acontecer. A gente não tem essa capacidade, a gente não conhece o dia de amanhã. E Tiago expõe isso e coloca esses homens no seu lugar. Por isso que ele vai dizer que esse tipo de arrogância é errada, porque esses homens se enganam achando que estão no controle das circunstâncias, da situação e do tempo. Isso não existe. Nós não temos as circunstâncias em nossas mãos. Nós não estamos no controle das circunstâncias para poder garantir que o que planejamos vai acontecer. Isso não está no nosso controle, isso não está em nossas mãos. E da mesma forma, nós não temos, digamos assim, a capacidade e o domínio sobre o tempo, para moldar o tempo de acordo com a nossa vontade e com a nossa forma. Pelo contrário, nós estamos sujeitos ao tempo e estamos sujeitos às circunstâncias. Na maioria das vezes, o que acontece? A gente pode planejar algo, mas se alguma coisa fora do nosso planejamento acontecer, a gente vai tentar remediar, fazendo alguma coisa. Então, nós estamos sujeitos àquilo que aconteceu. As circunstâncias nos sujeitam. Então, nós não estamos no controle de nada, e é isso que Tiago fala aqui. Mas, por outro lado, nós sabemos aquele que está. Nós sabemos que apenas um tem esse controle, tanto sobre o tempo como sobre as circunstâncias. Esse que tem o controle é Deus. Ele não passa como a neblina. Ele não é como nós, como a neblina, que a neblina uma hora está lá, passou um tempo, ela simplesmente desapareceu. Isso é a nossa vida. Nós existimos por um breve tempo, depois daquele tempo, desaparecemos. E como diz lá em Eclesiastes, a nossa memória é esquecida. As pessoas que vêm após nós esquecem de nós. Por exemplo, eu não conheci minha avó. Eu não sei. Eu não lembro da minha avó, por exemplo. Eu não tenho a memória dela na minha mente. Então, digamos assim, para mim, ela já foi esquecida. Então, isso acontece com cada um de nós. Nós passamos como a neblina, nós desaparecemos. Isso pode parecer duro, pesado, mas é a realidade. Essa é a nossa vida. Por isso que nós não temos controle sobre circunstâncias, sobre tempo, sobre nada. Apenas Deus tem. Ele não é como a neblina, ele é eterno. Deus sempre existiu, sempre existirá. Nós passamos, mas ele é. Além disso, ele não está sujeito às circunstâncias como nós estamos. Ele governa as circunstâncias. Tudo acontece de acordo com a sua vontade. Como ele diz, um fio de cabelo só cai da nossa cabeça se ele permitir. Então, tudo acontece de acordo com a vontade dele, com os seus propósitos. Ele controla as circunstâncias. Nós não. Ele é eterno. Nós não. Diante de Deus, o homem não tem a menor chance. E é por isso que Tiago aqui, ele mostra logo. Vocês dizem que tem tanto controle e poder, mas vocês são como um vapor, como a neblina. Vocês não têm controle de nada. Apenas Deus tem esse controle. E entendendo que, já que é só Deus que tem esse controle, aí Tiago apresenta no versículo 15 a forma correta de se planejar. Ele fala no versículo 15 que, em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então Tiago vai dizer, já que entendemos que nós não temos controle de nada, sobre tempo, circunstâncias, sobre nada, e que Deus está no controle de tudo, então vamos nos submeter à vontade dele. Quando Tiago diz que nós devemos dizer se Deus quiser, ele não está dizendo que agora o certo é que a gente sempre antes de planejar tem que falar a frase se Deus quiser. Não é só isso que Tiago está ensinando. O que ele quer falar é que tenhamos em nosso coração esse entendimento de que Deus aqui está no controle e que as coisas só acontecem se Ele quiser. Você pode espernear, pode lutar, pode fazer o que for, só acontece se Deus quiser. Os planos de Deus se concretizam da forma como Ele deseja. Então, não é errado planejar. Até porque, se nós olharmos no versículo 15, o que ele está falando aqui é sugerindo um planejamento. Ele está falando, faremos aquilo e faremos isto. Então, ele está pensando em algo para fazer no futuro. Isso é planejar. Ele está pensando num planejamento. Só que, antes do planejamento, o que ele está fazendo é subjugando esse planejamento diante de Deus, diante da vontade de Deus.
porque é a vontade de Deus que prevalece, não a nossa. Em todas as situações, seja nós crendo ou não, seja nós entregando a Ele ou não, o que prevalece é a vontade dEle. Não adianta a gente, né, querer espernear ou lutar ou reclamar, até como a gente viu em Eclesiastes na última aula, não adianta a gente reclamar porque as nossas palavras serão vãs, serão sem proveito algum. A vontade de Deus será feita e os seus propósitos serão cumpridos. Essa é a realidade. Eu tinha um plano. Meu plano era fazer doutorado, passar 4 anos fazendo doutorado e receber uma bolsa do governo, uma bolsa boa. E depois do doutorado eu ia fazer talvez um concurso, ser algum professor de universidade, algo do tipo, que o salário também é muito bom. Mas esse não era o plano de Deus. Não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Ele queria que eu vivesse para Ele, para a glória dEle. E aí, e quando Deus falou ao meu coração, eu simplesmente entreguei tudo a Ele e obedeci. E eu confesso que, mesmo como Paulo diz, né, aquilo que para o mundo é lucro, eu considerei como estrume, né, diante da grandeza e da riqueza de Cristo. Porque eu confesso que eu estou muito mais feliz agora. E aqueles salários e bolsas que poderia estar garantido, aquilo não é algo que me puxa de volta. Porque fazer a vontade de Deus e estar no centro da vontade de Deus é o que nos faz felizes, é o que nos deixa satisfeitos, é o que nos faz cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Não é fazer a nossa vontade, mas sim a vontade dEle. Então, nós podemos fazer planos, mas antes de qualquer planejamento, nós precisamos submeter isso à vontade de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Seja para ser um pastor, um missionário em qualquer lugar, ou para ser um profissional que glorifica a Deus no seu trabalho. Precisamos nos entregar a Deus e estar submissos a Ele e à sua vontade. E Deus assim vai nos usar onde Ele quer nos usar. Seja no campo, ou seja em algum emprego, ou algo do tipo. Precisamos ter o entendimento de que é a vontade de Deus que prevalece, devemos nos submeter a ela e assim deixar Deus nos guiar, nos dispor e deixar Deus nos guiar para o que Ele quer para nós. Não devemos estar confiando na nossa própria força, no nosso próprio braço, como se pudéssemos controlar algo, quando na verdade Deus é que está no controle de tudo. E por fim, nós chegamos ao versículo 17, que Tiago ele fala o seguinte, né? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Quando a gente lê esse texto, tendo em consideração todo o contexto que ele vem falando a partir do versículo 13, parece que ele está meio deslocado, meio fora de... Não tem muita ligação com o contexto que a gente viu, de arrogância contra a submissão da vontade de Deus. E existem diferentes interpretações para esse versículo 17. E aqui a maioria dos comentaristas, né, apontam, né, a que é mais aceita, é de que esse versículo 17, na verdade, ele é um ditado popular comum naquela época, conhecido pela grande maioria das pessoas, e que esse ditado ele diz exatamente o que ele quer, o que está escrito aqui. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que se entende é que esse ditado deveria dizer justamente isso. E entende-se que Tiago usa esse ditado nesse contexto como se ele estivesse referindo o bem, que ele diz aqui, aquele que deve fazer o bem, a questão de se submeter a Deus e à vontade de Deus. Né? Então, aquele que sabe que deve estar submisso à vontade de Deus, mas não está pecando. Alguns entendem dessa forma. Entendendo que esse ditado, né, é um ditado popular, né, que a maioria da igreja conhecia, a gente também pode entender ele de forma mais abrangente. A gente pode compreender ele não simplesmente ao contexto se referindo não simplesmente ao contexto imediato que nós vimos, mas ao contexto de toda a carta de Tiago, né, da questão da verdadeira religião, né, da questão de se submeter à vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus, obedecer como ele chama, a lei da liberdade e fazer a vontade de Deus. Né.
Então, o que Tiago pode estar dizendo também, usando esse ditado, é que aquele que sabe a vontade de Deus e não obedece, está pecando. O que Tiago está falando aqui é sobre a questão do pecado da omissão. Ser cristão não é somente deixar de fazer coisas erradas. Isso faz parte do aspecto negativo da nossa santificação, né? Negar as práticas erradas. Mas ser cristão também tem um aspecto positivo. A santificação também abrange um aspecto positivo, que diz respeito àquilo que devemos fazer. E o que é que devemos fazer? São as práticas cristãs. Adorar a Deus, buscar a Deus através da sua palavra, orar, ajudar aqueles que precisam, amar uns aos outros. Todos os mandamentos que vêm da parte de Deus para nós é aquilo que devemos obedecer, é essa parte positiva. E Tiago diz aqui que aquele que sabe de tudo isso e não pratica, está pecando. Então, se a gente sabe que devemos louvar a Deus e não estamos louvando, isso é pecado. Se a gente sabe que deve orar e não estamos orando, estamos pecando. Se a gente sabe que deve ler a palavra, meditar na palavra e não estamos fazendo, estamos pecando. O que Tiago está combatendo aqui é justamente o pecado da omissão. É aquele que deixamos de fazer para a glória de Deus. E aí aquele que não faz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Nós temos aprendido muito da parte de Deus aqui, seja nos estudos, seja na pregação, seja em todos os lugares, todas as ocasiões, Deus tem falado conosco e tem nos mostrado a sua vontade. Cabe a nós obedecer. Se não estamos obedecendo à vontade de Deus, estamos pecando. É o que Tiago nos diz. Porque a submissão à vontade de Deus, ela é essencial para a verdadeira religião. Se não estamos nessa verdadeira religião, estamos vivendo uma vida de religiosidade. E uma vida de religiosidade não agrada a Deus. Uma das principais coisas que Jesus, quando veio ao mundo, combateu foi a religiosidade dos fariseus. Então, e é interessante porque até Tiago ele vai falar, quando ele está falando, ele fala sobre a religião pura que agrada a Deus, ele diz que é ajudar os que precisam, ele cita as viúvas e órfãos, ele diz manter-se incontaminado do mundo, né, a santificação. Ele também fala a questão da fé sem obras, né, aquele que tem fé e não tem obras, essa fé é morta. Então, tudo isso é religiosidade. Não praticar essas coisas e demonstrar uma religião, uma certa espiritualidade, sem realmente ter isso, sem realmente ter uma fé que demonstra obras de amor e de santificação, isso é religiosidade. E Cristo combateu fortemente isso. E Tiago vai dizer, vocês têm fé? Muito bem. Os demônios também têm. Os demônios também creem e tremem. Mas o que devemos ter não é somente uma fé teórica. Devemos também ter uma fé que obedece a Deus. Uma fé que está intimamente ligada com obras. Não é pelas obras que somos salvos. Nós entendemos isso. Somos salvos pela graça de Deus, como Paulo fala. Mas a fé com que nós somos salvos não é destituída de obras. Se a nossa fé está sendo destituída de obras, de frutos, a nossa fé é morta. Estamos sendo religiosos. Estamos vindo à igreja, culto após culto, cumprindo uma agenda espiritual e religiosa, mas isso não está agradando a Deus de forma alguma. Isso está só simplesmente, talvez, satisfazendo nosso ego e, sei lá, fazendo a gente tirar um peso das costas. Mas isso não está agradando a Deus, porque a religião que agrada a Deus é a verdadeira religião, a religião pura, é aquilo que Tiago nos ensina em toda a sua carta. Tiago ele é muito prático. Ele fala de temas muito práticos ao longo de sua carta e de forma muito prática. Se a gente for ver, ele tem muitos mandamentos. Ao longo do seu, acho que são 108 versículos que tem na carta toda. Se eu não me engano, são 54 mandamentos. Então, a cada 2 versículos tem um mandamento. Então, Tiago é muito prático. E ele fala ele encerra essa sessão que nós lemos também de forma muito prática, combatendo esse pecado de omissão. O interessante é que quando ele fala no versículo 17, fazer o bem, essa palavra bem, do grego, é kalos, e significa algo que é belo e que é agradável. Então é algo que pode ser visto e é algo que pode ser sentido por outras pessoas. Então essa bondade aqui não é simplesmente uma bondade interior,
mas é uma bondade que se expressa em obras, em fazer o bem ao próximo, realizar boas obras, aquelas que Paulo fala lá em Efésios, né, que de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Santificação, buscar a glória de Deus, servir a Deus no seu reino, ajudar os que precisam. Essas são as boas obras que Deus quer de nós, né? Essas são as coisas boas, né? Esse é o bem que Deus quer que nós venhamos a fazer, né? Então, como nós já falamos, né, ser crente não é simplesmente deixar de fazer coisas erradas. Isso também faz parte. Nós devemos abandonar o velho homem e nos revestir do novo. Só que esse novo homem deve andar nas práticas que Deus preparou para nós. Então, também tem um lado positivo de fazer o que Deus quer que façamos, de louvá-lo, de adorá-lo, de buscá-lo em oração, de buscá-lo na palavra, de fazer a sua vontade e se submeter a Ele completamente. Devemos ter esse entendimento de que a fé cristã não é somente teórica, não é somente um conjunto de doutrinas e de filosofias que, se a gente compreender, estamos salvos e estamos dentro do corpo de Cristo. A fé cristã ela é prática. Tudo aquilo que aprendemos deve ter como consequência obras. Aquilo que aprendemos de Deus deve fazer nossa adoração ser melhor diante de Deus. Porque quando conhecemos que Deus é bom, podemos adorá-lo porque Ele é bom. Quando conhecemos que Deus é amor, podemos adorarmos a Ele pelo seu amor por nós. Então, aquilo que conhecemos de Deus nos faz adorá-lo melhor. Aqueles mandamentos que Deus nos dá são para que venhamos a fazer a vontade dEle e glorificar a Ele nesse mundo. Brilhar como luz, como luzeiros nesse mundo em trevas, esse mundo cada vez mais entra em decadência. Nós devemos ser o sal e a luz desse mundo. Nós que devemos fazer a diferença nesse mundo. E para isso não podemos confiar em nós mesmos, confiar na nossa suposta santidade ou religiosidade, porque somos fracos, somos neblina, não temos controle de nada. Mas devemos nos submeter e nos humilhar diante de Deus, e assim Ele derramará graça sobre nossas vidas. Então, irmãos, não confie em si mesmo, nem nas suas riquezas, nem na sua capacidade, mas que a gente venha se submeter à vontade de Deus, porque essa submissão a Deus e essa humilhação diante dEle é o que é essencial para a verdadeira religião que agrada a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos exortado, Senhor, e como a Tua palavra diz, Senhor, corrige a quem ama, Pai. Não nos deixe, Senhor, ser religiosos. Não nos deixe, Senhor, ser hipócritas. Ser, Senhor, como aqueles que o Senhor combateu, Pai, os fariseus. Não nos deixe, Senhor, esbanjar, Senhor, a religiosidade e usar máscaras, Senhor, de crentes, quando na verdade, Senhor, não te buscamos, Senhor, de todo o coração. Mas nos faz, Senhor, nos entregar completamente a Ti, submeter, Senhor, nossos planos e nossos sonhos diante da Tua presença, e que seja feita, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a colocar em prática tudo isso que temos aprendido, Senhor. Que possamos, Senhor, ter uma fé viva, Senhor, uma fé que é demonstrada, Senhor, através de obras, Senhor, obras de santificação, obras de amor, obras, Senhor, que glorificam o Teu nome, Pai. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós e nos ajuda. Precisamos do Senhor, Pai, pois sem Ti nada podemos fazer. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continua, Senhor, falando conosco, nos abençoa. Em nome de Jesus, amém.